Olá pessoal, vamos ver aqui um exercício de estatística, um exercício de análise de variância envolvendo dois fatores. Bom, vamos ao enunciado. Um fabricante de perfume submeteu um novo perfume a um teste de mercado em várias cidades. Além da essência do perfume, a experiência tem mostrado que as vendas dependem muito da embalagem e da estratégia de propaganda. 3 diferentes estratégias de propaganda e 3 embalagens diferentes foram testadas com o novo perfume. Cada combinação foi testada em 2 mercados diferentes e cada programa de teste de mercado teve duração de 6 meses. No final do programa, o nível de vendas por milhares de mulheres no mercado foi registrado. Os resultados combinados por estratégia de propaganda e design de embalagem são exibidos a seguir. Com base nesses dados, item A. Existe interação entre designs de embalagem e estratégias de propaganda? Item B. Existe evidências de diferenças nas médias populacionais para as diferentes estratégias de propaganda? Item C. Existem evidências de diferenças nas médias populacionais para os diferentes designs de embalagem? Bom, trata-se de um exercício de análise de variância com 2 fatores. Havendo 2 fatores, nós temos 3 testes hipóteses. Um primeiro teste hipóteses, onde vamos avaliar se existe uma interação entre os 2 fatores. Haver interação significa, por exemplo, a gente perceber que um determinado design traz melhores resultados com uma determinada estratégia, ou um outro design traz piores resultados com outra estratégia, ok? Então, haver interação significa encontrarmos valores característicos, valores específicos, valores médios, obviamente, para uma determinada combinação de estratégia com design. Esse é o nosso primeiro teste de hipótese. E a hipótese nula é sempre a de igualdade. Igualdade entre os resultados das combinações entre os 2 fatores. Então, a hipótese nula diz que não existe interação entre os 2 fatores. A hipótese alternativa é de que existe interação entre esses 2 fatores. Bom, se nós não rejeitarmos a hipótese nula, nesse primeiro teste de hipóteses, se nós verificarmos que não existe interação entre os 2 fatores, nós poderemos avançar para os outros 2 testes de hipóteses. Nos outros 2 testes de hipóteses, temos hipótese nula, não existe diferença entre os resultados dos 3 níveis, nem para o fator em coluna, estratégia, nem para o fator em linha, design da embalagem. E podemos realizar os outros 2 testes de hipóteses em qualquer ordem. Ok? Bom, eu vou mostrar aqui como podemos utilizar a ferramenta de ANOVA ou análise de variância e fator duplo que está disponível no Excel. Os caminhos, ou melhor, o caminho dados, análise de dados, ANOVA, fator duplo com repetição. É nessa caixa intervalo de entrada, ou mediante ela, eu vou selecionar toda essa tabela de dados, incluindo a primeira linha imediatamente acima, que é de rótulo, e a primeira coluna imediatamente à esquerda, que também é de rótulo. Rótulo na linha de topo, rótulo na coluna esquerda. Em linhas por amostra, vou registrar o número 2. A amostra, linha por amostra, significa o número de linhas em cada uma dessas células, onde eu combino estratégia com design. Vou aceitar o alfa tradicional de 0,05 e que o resultado seja registrado numa nova planilha.
Bom, temos aqui, então, o relatório oferecido pelo Teste ANOVA, onde nós temos valores médios, contagens, somas, variâncias para os 3 designs, ok? E também para as 3 estratégias. Mas o que vai me interessar apresentar de imediato é essa que é a tabela ANOVA. Nessa tabela ANOVA, nós temos as fontes de variação que correspondem ao fator em linha, ou fator em coluna. O fator em linha corresponde ao nosso problema, os 3 designs de embalagem. O fator em coluna corresponde às 3 estratégias de propaganda. A terceira fonte de variação corresponde às interações entre esses 2 fatores. Então aqui eu posso, onde está a palavra amostra, eu posso colocar o termo design. Onde está a palavra colunas, eu posso colocar estratégia. Na terceira linha, então, a fonte de variação corresponde às interações entre estratégia e design. E a quarta linha, a fonte de variação dentro de cada um dos níveis dos fatores. Eu consideraria melhor colocarmos a expressão aqui, o termo erro ou erro aleatório. Na segunda coluna temos as somas dos quadrados, já calculados pelo Excel. Terceira coluna, os números de graus de verdade, totalizados em 17. Na quarta, as médias dos quadrados, que se transformam em 3 estatísticas F. Cada estatística F associada a um dos 3 testes de hipóteses. O primeiro teste de hipóteses, onde avaliamos se não existe ou existe interação entre os 2 fatores, ele tem sua estatística F nesta linha onde aparece o termo interações. É essa estatística F aqui, 4,9. Como comparação, o valor crítico de F é de 3,63. Quando a estatística F não ultrapassa o F crítico, nós não rejeitamos a hipótese nula. E neste caso, a estatística F está ultrapassando o valor crítico. Então, nós estamos rejeitando a hipótese nula. Ou, de forma alternativa, o valor P, ou P-value, 0,02 é bem menor do que 0,05, que é o alfa. O valor P, ou P-value, aqui corresponde à probabilidade de cometermos um erro se rejeitarmos a hipótese nula. E essa probabilidade é de apenas 2,2%. Sendo uma probabilidade tão baixa, podemos tranquilamente rejeitar a hipótese nula. Então, de acordo com essa estatística F, confrontada com F crítico, ou de acordo com o valor P bem baixo, nós somos levados a rejeitar a hipótese nula nesse primeiro teste aqui. O que significa que nós não podemos dizer que não existe interação entre os 2 fatores. Somos levados a interpretar que existe interação entre estratégia de propaganda e design de embalagem. E nessas condições, de acordo com os estatísticos, não seria prudente realizarmos os outros 2 testes de hipóteses, porque as nossas interpretações nesses 2 outros testes de hipóteses
poderiam ser mascaradas, poderiam ser fortemente adulteradas pela interação entre os dois fatores. Ok? Então concluímos aqui, interpretando que existe influência da estratégia sobre os resultados dos 3 designs, existe influência dos designs, os resultados alcançados pelas estratégias de propagandas. Ok? Um abraço.